E nesse novo dia entrevista de hoje, nós convidamos a advogada Roseli Maestrello. Ela é advogada da TEAL e o nosso assunto hoje é um assunto, não vou dizer tão polêmico, mas é um assunto que vai dar barulho, porque mexe com planos de saúde e pode afetar atendimento de instituições destinadas à reabilitação. É isso? Bom dia ou boa tarde, né, Roseli? Bom dia ou boa tarde. Quero agradecer ao convite, a oportunidade de expor um pouco da situação que, no momento, está sendo muito discutida nas redes sociais. É um assunto do momento. Estava para ser julgado pelo STJ na quarta-feira, foi suspenso novamente, e é uma situação de definir o que os planos de saúde vão ou não atender. Acho que cabe uma explicação do porquê isso aconteceu. Porque chegou ao STJ. Primeiro, explicando que está no STJ e não no STF, porque se trata de uma questão de legislação complementar e não constitucional, Sim, como seria da competência do STF. Há um caso específico de uma pessoa que precisou de um atendimento pelo convênio médico, o atendimento foi negado, a pessoa judicializou e a questão chegou ao STJ. Quando é que as situações são judicializadas? Quando você se entende titular de um direito, esse direito lhe é negado por alguma razão e o assunto vai para o judiciário discutir se há ou não o dever de atender aquele direito. Né? Apesar de que plano de saúde negar atendimento não é novidade, é praticamente a regra, não a exceção. Infelizmente, é o comum. Está no contrato, está, e eles sempre, no máximo, te dão um vidrinho de dipirona. É o que eles tentam fazer, né? Mas o que acontece é o seguinte, a pessoa precisava de um procedimento, um determinado exame, o plano negou, ela entrou com uma ação na justiça e o juiz concedeu. E com base em que o juiz concedeu? Existe uma relação de aproximadamente 3.000 procedimentos que os planos de saúde devem atender. Mas existem situações que o que a pessoa precisa não está naquela relação, embora seja de 3.000, ainda há situações não contempladas. Quando nós judicializamos uma situação, os juízes têm interpretado de forma muito ampla no judiciário, com formação de jurisprudência e tudo sobre isso, que esse rol de cerca de 3.000, essa lista de cerca de 3.000 procedimentos divulgado pela Agência Nacional de Saúde, que regulamenta os planos de saúde, ele é exemplificativo, ou seja, estes são os procedimentos que os planos estão obrigados a atender. Mas, numa eventual necessidade, ele tem que ser interpretado de uma maneira mais ampla, como um exemplo do que deve ser feito. Então, os juízes têm concedido liminares por conta disso. Os planos de saúde estão reagindo, porque é evidente que isto modifica a situação econômica. Custo, a ganância não permite. Isso, não, mas eu não vendi isto para esta pessoa. Aí vem o juiz e diz, não, mas a Constituição diz que o atendimento tem que ser amplo e restrito, e se ela está pagando, tem que ser atendido, e os juízes estão dando liminares para isso. E foi para julgamento porque vamos decidir, então, se o rol é taxativo, só esses exames serão contemplados. O que não estiver escrito não vai ter. Nenhum juiz vai poder decidir favorável para o beneficiário. Forma jurisprudência, isso? Forma uma decisão. Além, porque a jurisprudência é um parâmetro para você... Para outras decisões. Usar ou não, porque ainda fica com livre convencimento do juiz. A decisão do STJ, ela será vinculativa, não poderá mais decidir de forma ampla.
Então, o juiz qualquer juiz de primeira instância, vai se limitar ao que está no rol. Exatamente. Então, não vai adiantar judicializar quando o plano negar. E onde chegamos às instituições de reabilitação que podem ser afetadas? Que é o caso da TEAL. Sim, por exemplo, nós, numa reabilitação, e falamos na live sobre implante coclear, que estamos na semana do implante coclear. É aquele implante que vai dentro do ouvido. Vai dentro do crânio. Do crânio, né? Para a pessoa ouvir. Né? Completado por uma parte externa, que é o que habilita a pessoa a passar a ouvir. Este procedimento ele é autorizado pelo SUS e pelos planos de saúde. Mas esse procedimento exige, por exemplo, um mapeamento, que é um acompanhamento onde faz-se a cirurgia, 30 dias depois faz a ligação dos eletrodos, a habilitação dos eletrodos, e em seguida vem um mapeamento que é controlar, regular e tornar aquilo confortável para o paciente. Este mapeamento, por exemplo, não está nessa lista de 3.000 procedimentos. Ou seja, eu vou dar um exemplo, assim, vou traduzir isso daí para um exemplo prático. O generoso, carinhoso e bonito plano de saúde lhe dá o pernil, lhe dá a forma para colocar o pernil, lhe dá o tempero, sal, pimenta, tudo. Perfeito. Com limão também. Limão também? Limão também. O limão endurece a carne. O cozinheiro sabe. E não te dá o gás. Exato. Você assa com o quê? Então, o plano de saúde, aí no caso, esses planos, eles eles contratam, né, uma parte... na verdade, eles são obrigados porque está na lista da Sim, ANS. Eu falo, não é que eles dão, né? Eles contratam uma parte... Cobram por isso. Cobram, a pessoa paga e não é pouco. Exatamente. Aliás, eles pagam mal o médico também, né? Também. Eu fiquei sabendo quanto um médico ganha por consulta em plano de saúde. Te juro, o meu conselho, doutor, vai varrer a rua que o senhor ganha mais. Verdade. Por isso que eles ficam com muitos empregos, muitas ligações, relações de trabalho, para poder ter um valor razoável. Eles são que nem o pato, né? Ficam polivalentes. O pato é polivalente. Ele nada, ele anda e ele voa. Só que ele não faz nada direito. Bem feito. Exatamente. Então, no caso da ATEAL, existe esse caso do implante. Procedimento que pode não estar, passar a não ser atendido com os convênios. E se, por exemplo, vamos dizer que o STJ, que a gente nunca sabe o que vem da cabeça de um juiz, né? Mas vamos dizer que o STJ diz que o plano de saúde tem razão. Vai aumentar muito o custo Sim, normalmente são procedimentos caros, né? E mais ainda, essas pessoas vão continuar pagando plano de saúde para atendimento daquilo que está permitido e vão sobrecarregar o SUS, que em tese seria para quem não pode pagar um plano de saúde, para a utilização daquilo que o convênio médico não atende. Então, acaba sobrecarregando realmente o SUS. O SUS que é o melhor... Porque o SUS não nega nenhum atendimento. E o SUS é o melhor plano de saúde. Principalmente, acho que na nossa cidade, que tem uma saúde de qualidade. É rápido, atende... O nível de atendimento dos profissionais é excelente. Exatamente. O Hospital São Vicente vive lotado. Os melhores profissionais Os melhores estão lá. Exatamente. Bom, voltando agora a essa perrenga, essa pendenga. Quais planos de saúde que estão contestando? Na verdade, não é a contestação de um plano de saúde, é desta ação específica de uma pessoa para um determinado plano de saúde, com uma movimentação social também de todos eles. O fundamento deles é que gera uma insegurança jurídica para eles. Contratei X e Y.
mas um juiz mandou que eu fizesse o Z, e o Z eu não combinei que eu ia fazer. E, para isso, eu vou ter um custo maior, vou ter necessidade de, talvez, até contratar profissional que eu não teria no meu plano de saúde. Faz sentido numa relação jurídica que nós já olhamos sempre para eles como alguém que quer negar tudo, né? Sim, mas a gente olha, por exemplo, os prédios ocupados por uma Amil, por uma Unimed. Sul-América. Sul-América. Eu não vou Todos falar do eles. Bradesco, porque o Bradesco rouba de outro lado. Ele é banco também, né? Mas são suntuosos. São então, eles têm dinheiro. Tá? Sim, porque se você até analisar o número de pessoas que contribuem para um plano de saúde, que talvez nunca utilize, porque é grande também esse número. Sim, sim. Pessoas que passam a vida toda, no máximo, em algumas consultas ou alguns exames de rotina, que não requer um tratamento de alto custo. Então, acaba sendo um lucro. É um lucro e com tanto. Com certeza, exatamente. E eles não querem abrir mão desse lucro. Não. Eles querem ganhar cada vez mais. Ou seja, generosidade, solidariedade são palavras que não estão no vocabulário deles. Então, e aí esta ação seria julgada na quarta-feira, saiu de pauta, houve uma prorrogação, até porque houve um movimento muito grande nas mídias, familiares, principalmente de autistas, também estiveram acorrentados na frente do STJ para a movimentação social que é muito, muito forte ultimamente, né? Então, saiu de pauta. Já tem o relator do grupo de ministros que vão julgar esse processo, já deu um parecer favorável para os planos de saúde. Tá? E em setembro, quando ele já estava, setembro de 2021, já estava em pauta para votação, a ministra Nancy Andrighi pediu vista. Por isso, ele saiu de setembro e voltou agora. E ela deu o voto dela desfavorável para os planos de saúde, na medida em que, no entendimento dela, isso restringiria em muito o acesso à saúde do beneficiário e também a limitação do avanço de tecnologia. Porque hoje nós temos doenças que já podem ser apuradas com uma determinada tecnologia que não estão contempladas lá. Então, restringiria este acesso. E o direito à saúde é constitucional e deve ser mais amplo. Né? Um exemplo é a cirurgia de tirar pedra de vesícula. Hoje é feita sem corte, um com furinho, laser, né? Aliás, tem um procedimento de pedra. Faz uma pulsão que estoura a pedra. Tem bombardeio da pedra, que nem mexe no cara, é de longe. Então, nem pensaríamos nisso há 10 anos. 15 anos atrás. Então, são muitos. Felizmente, os avanços da ciência e da tecnologia são muitos. Haja vista agora, com a pandemia, em quanto tempo os laboratórios conseguiram desenvolver vacina que, felizmente, já nos protege, que, embora a gente ainda veja casos acontecendo, mas a gravidade é outra. Imagine se estivesse lá na relação... No tempo do Oswaldo Cruz. E hoje nós temos assim, a vacinação está sendo feita pelo SUS. Os planos de saúde não estão oferecendo vacinas. No começo andaram oferecendo, por um preço absurdo, um preço absurdo e tal, e felizmente o SUS fez uma intervenção e só pelo poder público, até para tirar essa possibilidade de cobrança. Mas, por exemplo, se estivesse lá nessa lista, que vacinas desenvolvidas com tal circunstância eles não seriam obrigados. Você estaria pagando um plano de saúde e não teria direito à vacina. Ou seja, um plano de saúde capenga. Sempre, né? Assim, já é naturalmente já restritivo. Né? E ainda com possibilidade de uma restrição ainda maior, fica difícil o coitado do povo brasileiro, né? No caso da TEAL,
ela é afetada só por esse tipo de implante ou tem mais procedimentos assim que os planos sempre tentam driblar? Na verdade, a Rateal tem um atendimento muito maior em relação ao SUS Sim. do que os convênios, embora tenhamos parceiros também nesse sentido. E o que tem, por exemplo, às vezes alguma manutenção de implante, coisas desse tipo, que não estão definidas lá, os planos de saúde negam e as pessoas precisam. Normalmente, a judicialização não é contra a ATEAL, porque ela é uma prestadora de serviço, mas se vê impossibilitada, às vezes, de fazer um atendimento adequado. É como vender um carro sem assistência técnica. Perfeitamente. Perfeitamente, sem poder garantir depois que vai continuar recebendo, através daquela parceria nossa com um determinado convênio, e que a gente possa dar o atendimento que aquele assistido precisa. Dentro da ATEAL, a gente coloca uma situação que a assistência ao portador desta necessidade especial existe um todo, a gente olha para aquilo como um sistema. A pessoa vem para um implante, depois começa uma reabilitação, e existe um sequencial de atendimento. E neste sequencial existe uma multidisciplinariedade. Então, ele passa pela fono, ele passa por uma pedagoga, ele passa por uma neuro e tal. E aí, se você tiver procedimentos que são excluídos, você fará uma interceptação desse atendimento sistêmico. Sim. E o assistido também, ele se torna empático, muitas vezes, ao profissional, à instituição, né? E, além do que, da ATEAL, nós não temos um atendimento no mesmo patamar da ATEAL, por exemplo, no município e na região. Então, você pode interromper um ciclo nesse sentido. Ou seja, um tratamento, vou falar procedimento, tratamento, que teria tudo para dar certo. E tudo num lugar só? Uma coisa assim perfeita. Tipo, sim, uma sequência determinada e programada. Uma linha de produção. Isso. Você entra hoje, daqui 30 dias você está 0 bala. Aí vem o plano de saúde fala, não, eu interrompo aqui. Chega. Essa parte eu não faço. E aí você interrompe as possibilidades sequenciais. E há casos, por exemplo, vamos dizer, que alguém coloque um aparelho lá, implante... Coclear. É difícil esse nome, coclear. Bom. É porque ele é introduzido na cóclea. Sim, então agora fica mais fácil. Então, esse implante, digamos, ele vai ter um procedimento, vai ter uma sequência. Existe caso, por exemplo, ou se você conhece algum caso, de alguém que passou por isso e quando chegou essa interrupção do plano de saúde, eu não vou cobrir isso. A pessoa fala, eu pago. Não, dentro da ATEAL nunca tivemos. Poucos são os casos de convênio, a maioria é de SUS. E no caso específico, tirando esse especial de mapeamento e tudo, a maioria dos serviços está na relação da ANS, porque trata de uma necessidade especial. Mas, se você tiver numa outra situação, que não exatamente uma doença que surgiu de repente, aí você vai ter dificuldade para algum atendimento nisso. Fora a ATEAL, que é a questão da estimulação auditiva, né? Aliás, o nome diz Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem. Está vendo? Decorei. Existem outras entidades de outros ramos. Quais seriam os principais, não só Jundiaí, vamos dizer, entidades que podem ser afetadas com isso? Em relação a Jundiaí, pelo Grendac, eu confesso que não confirmei na lista de 3.000 procedimentos, mas ouvi dizer que o PET scan, que é um exame comum para a detecção de câncer e tudo,
que estaria fora deste atendimento. Então, veja que você tem um Grendac que vai criança legalmente priorizada pelo Estatuto da Criança e pela Constituição e afetada por uma situação dessa, porque não está numa lista. É uma brincadeira isso daí, não é? É muito Aliás, sério. Só desviando agora do assunto, né? Você é uma advogada que milita já há algum tempo, né? Vou te falar, alguns aninhos. Alguns aninhos. Desde a máquina de escrever, como conversamos antes. A gente não é do tempo da pedra, né? Ainda não, né? Nem do papiro, não. mas... o Brasil vive uma grande bagunça jurídica, não vive, não? Nós temos uma grande insegurança jurídica, de uma maneira geral. Você tem situações que as partes... nós temos no Código Civil que o contrato faz lei entre as partes. Né? Sim. Mas aí isso é submetido à apreciação do judiciário e você pode ter entendimentos diversos em algumas situações. A gente tem casos, evidente que a maioria dos julgamentos, e existem tribunais a quem nos recorremos para essa proteção do direito, mas a insegurança jurídica é grande. Tive um colega ontem ainda conversando que ele teve uma liminar de reintegração de posse com força policial e tal. As pessoas que estavam ocupando a área não saíram. Ele falou, vou pedir o reforço policial. O juiz falou, não vou dar, porque nós estamos em pandemia, isso e aquilo. Ele recorreu ao tribunal, o tribunal disse que não só não ia dar o reforço policial, como ia revogar a liminar que ele tinha. É brincadeira, né? É difícil você explicar para o cliente isso. Tá, mas Então, assim, vive uma situação de insegurança jurídica mesmo. Você vê, hoje, há alguns anos atrás, ninguém sabia nome de ministro do STF, ninguém sabia nome de ministro do STJ. Agora, eles estão nas mídias todos os dias, porque tudo está sendo judicializado. Mas a gente não quer perder eles de vista. Sim. Porque o dia que eles saírem, eles vão ter que andar na rua. E aí a ira popular vai falar mais alto. Mas eu não estou pregando... Mas alguns vão embora do país, né? Que vão viver em outros países. De preferência no inferno. Ou se fosse hoje, eles poderiam ir na Ucrânia. Bom... Mas hoje nem o presidente da Ucrânia está exposto. Não é louco? Mas eu digo o seguinte, eu não sou advogado, eu talvez esteja até falando bobagem, tá? Acho até que estou falando bobagem. Mas se existe uma lei clara e com previsões de situações, eu acho que o juiz não tem que ter entendimento, ele tem que cumprir a lei. E que, na verdade, toda lei, e é isso que torna o direito bonito, que ele não é uma matemática, Sim. Ele é uma ciência humana, Sim. Né? Tem toda escrita, dá mais que uma interpretação, ou Sim. a maioria delas. Acho que, como cidadão, nós não estamos acostumados a policiar o nascimento da lei. Sim. Nós só tomamos conhecimento quando elas nos afetam. Sim, quando incomodam. Quando o cidadão aprender a acompanhar, porque uma grande parte das leis, na minha visão, é pessoal, tá? Elas são construídas para gerar uma dupla interpretação. E isso tem um ponto saudável, tem um ponto favorável, porque há situações que, pelo rigor da lei, aquela pessoa que você vê, porque dentro do direito nós lidamos com o direito e com a justiça, que são situações distintas. Você vê situações amparadas pelo direito que, tecnicamente, não seriam justas, mas elas estão amparadas pelo direito. O lado bom da interpretação extensiva e do livre convencimento do juiz é que o juiz ele tem acesso ao processo, ele conversou com uma testemunha, ele viu a reação daquela testemunha, a reação de um depoimento. Então, é importante que haja a livre convicção dele, porque ele vivenciou uma situação que, apesar da lei falar de uma certa forma, ela também dá um entendimento que ele vai poder conduzir... Que ele pode usar o bom senso. Para a justiça.
Não, eu sou da opinião, quem não sabe pergunta, por isso que eu perguntei. Porque, então, esse é um fundamento importante. Porque senão você vai ter situações assim, mas eu fiz isso, mas a lei é essa e você agora se vire com os seus problemas. Não, nós temos seres humanos, nós temos pessoas ali e que uma decisão judicial repercute muito significativamente na vida delas. Como esta pessoa que entrou com uma ação, que teve um juiz que entendeu extensivamente de que aquele rol não era taxativo e que deveria conceder àquela pessoa o direito a um tratamento médico, apesar do que determina uma lista de procedimentos, né? Felizmente, o que a gente entende hoje é que essa pessoa conseguiu ser atendida. Diretamente o que reverteria no caso concreto, neste único caso. Se for um rol taxativo e ele não for contemplado, é possível que essa pessoa tenha que pagar o procedimento que ela precisou. Que já foi feito. Que já foi feito. Ela vai ter que reembolsar o plano. É possível. É possível. Eu iria lá e devolveria. Tá, tira agora neste caso, o implante oclear. Mas quando fez uma cirurgia, alguma coisa. Então, você tem a possibilidade também desta decisão agora repercutir para outras situações, mas pessoas que tiveram uma liminar que foi satisfativa, que não tem como reverter, se beneficiaram da situação. Então, é importante que o direito seja muito humano e num caso concreto, porque também temos pessoas que querem se valer do direito para algumas vantagens. Sim. A gente não pode deixar de admitir isto. Os espertinhos. Né? As pessoas que se julgam, e hoje nós estamos vivendo um momento muito sério disso, de que as pessoas querem o seu direito e às vezes não olham o entorno. Aí não tem dever, né? Não, e ontem mesmo eu comentei, eu estava vindo pela Avenida Luiz Latorre e uma pessoa entrou na faixa de segurança e passou e todos os carros tiveram que parar imediatamente. Felizmente, estavam guardando as devidas distâncias, mas a pessoa simples, é claro que é dever nosso, mas algumas situações, às vezes, você é tão repentina que você não tem como evitar. Mas a pessoa age como ela tem o direito de passar pela faixa, não importa o trânsito, se poderia causar um acidente ou alguma outra coisa. De repente, um caminhão assim não tem freio, né? E aí? Não tivesse espaço, é dever de guardar, a gente sabe tudo isso, mas daí simplesmente a pessoa passar pela faixa... É abusar do direito de ser pedestre. Exatamente. Eu vejo aqui em frente. O pedestre tem preferência. Tem, mas ele tem obrigações também, está no Código de Trânsito. Exatamente. Então, você hoje vive uma situação muito ampla disso. As pessoas, as fake news, a mídia social, anos de opressão a alguns direitos, então tem um lado positivo. Mas sempre vão existir pessoas sem bom senso, né? Sempre. A gente falou agora há pouco das leis, que a gente se incomoda com as leis que nos afetam, né? Ontem eu falei para uma pessoa, você viu que a Câmara aprovou a legalização do jogo do bicho e abertura de cassinos? Bingo. Só por estado, tá? Só o Rio vai poder ter Não, mas vai ter bingo. Bingo em todo lugar. Ele falou, mas isso estava proibido? Quer dizer... pessoas... faz de conta, né? Apesar de que o jogo do bicho é contravenção, não é crime, né? O jogo é contravenção. É contravenção, também existe a longa data, todos os grandes bicheiros são notoriamente conhecidos. Todo mundo sabe quem é. E continua nessa mesma situação. Agora, isso aqui é só curiosidade, totalmente fora do assunto. O artigo 59 das contravenções continua valendo? Continuam, todos eles continuam. Mas se for aplicar cadeia para vadiagem... mas aí é que entra... Então, digamos... O bom senso... Exatamente. Então, vamos usar como exemplo da dupla interpretação aí, ou da tangência que se pode dar a uma decisão. Está valendo. A vadiagem existe. Hoje nós estamos vivendo uma situação de pandemia, de desemprego, de situação econômica difícil
no nosso país, mas também no mundo e tal. Digamos que um delegado resolveu que vai prender, o policial trouxe, ele enquadrou. Não tem lugar para todo mundo. Digamos que tem aí, até tem lá. Isso vai chegar ao judiciário. E aí, no judiciário, essa pessoa vai ter a oportunidade que é da ampla defesa, né? Dele fazer a contradição àquilo que está sendo imputado a ela. E ele vai dizer, não, eu não estava, não, eu estou vivendo, olha, eu perdi emprego, eu fui despejada. E o juiz vai dizer, não se caracteriza a vadiagem. E fim de papo. E fim de papo. Mas veja o poder do judiciário. Não, eu acho que é o caso de bom senso, né? Exatamente. Então, tem um lado bom também de algumas... E o que faz o direito é a construção das situações fáticas. Nós temos situações que eram puníveis, aí, no decorrer da evolução da sociedade, elas vão se tornando corriqueiras que surge a necessidade de regularizar aquele assunto e que ele não seja mais punível. Eu vou dar um exemplo. A proibição que o Jânio Quadros fez quando foi presidente, ele proibiu o biquíni na praia. Proibiu o biquíni, o uso de biquíni. Até hoje está valendo, que não foi revogado. Não foi revogada. É um decreto que não foi revogado. E decreto se revoga com outro decreto. Quer dizer, continua valendo. E você já pensou punir todo mundo? Pensou? Impossível, né? Quase impossível. Uma outra situação que eu acho bem, fugindo do tema, mas que vem desse histórico da construção da legislação, é a união estável. Sim. Estou falando de heterossexuais mesmo. Por que surgiu? Os imigrantes vieram para o país, tinham a intenção de voltar para o país de origem, onde deixaram mulher, filhos. Chegou aqui, ele constituiu nova família. Esta nova família contribuiu para que ele comprasse um terreninho, uma casinha e tal. E pela legislação, essas pessoas que contribuíram para isso não teriam direito a nada. Aquela questão que eu falei do senso de justiça. É justo? Não. Tem que... Ajudou, tem direito. Exatamente. Aliás, aí veio o direito. Devia punir o cara, canalha, tem uma família lá e faz outra aqui. Mas são tantas questões sociais também. Assim. Mas é ser canalha. Uma outra coisa que antes era permitido, hoje não é. Briga de galo, a rinha. Antes era comum. Sim. Hoje dá mais cadeia, eu acho, uma briga de galo do que se agredir alguém. Exatamente. Os crimes ambientais, Sim, que têm punições altíssimas financeiramente, né? Veja que se estende até o passivo da empresa. Se você foi sócio de uma empresa, já saiu há 10 anos, mas deixou lá um passivo no solo daquela empresa, você vai arcar com isso. E a gente não tinha nem o hábito de olhar para esse item, né? Então, vem uma construção de situações. Ligando tudo isso a essa relação da ANS, vai precisar, e já existe também uma tendência para isso, de uma normatização, até de aumentar o rol. Ele é taxativo, mas vamos ampliá-lo. Sim, acrescentar coisas novas. Exatamente, porque não podemos fechar os olhos para a tecnologia e do quanto isso salva vidas. E há uma previsão de quando vai terminar esse julgamento, assim? Não há, porque ele foi retirado de pauta, pedindo um novo prazo, porque houve... É uma situação política também para se decidir aí, assim como a questão dos bingos também tem um envolvimento político. Imagina. Né? Que tem uma bancada favorável, uma bancada desfavorável. E, infelizmente, haverá alguns acertos políticos nestas decisões, até mesmo nas duas. E que bom que a sociedade se manifesta, porque... Creio eu que só saiu de pauta ontem porque a repercussão foi grande nas redes sociais. Eu notei todo mundo falando isso. E você vê, isso já vinha desde setembro, mas não estava com essa intensidade. Mas... Porque saiu de pauta já em setembro com o pedido de vista da ministra Nancy Andrighi. Não, mas hoje, se não fizer barulho... Exatamente. Então, eu acho que, sem qualquer trocadilho, né, porque a TEAL é questão de ouvido, mas se não fizer barulho,
Exatamente. Esquece. Por isso que a ATL existe, para que todos possam ouvir. Possam ouvir o barulho. Exatamente. Bom, agora voltando a Jundiaí. A ATL está completando 40 anos. 40 anos neste ano. Que mês? Maio. Maio, tá? Então, nós vamos ter... estamos lançando já uma hashtag do É Bom Fazer Parte, porque... de uma certa forma, todos fazem parte, principalmente nós, colaboradores. Nós estamos muito felizes com a amplitude do significado da ATAL, que nós sabemos que ela é referência em muitas situações. Nós temos depoimentos de familiares atendidos que só nos deixam assim, envaidecidos por realmente fazer parte dessa instituição. E a Roseli trouxe aqui um livro que eu ganhei, vou levar para casa e vou ler, sobre os 35 anos da ATAL. Quer dizer, a ATAL não é uma entidade que começou ontem, né? Exatamente. Ela já tem um trabalho aí. E é importante falar um pouquinho disso, Anselmo, que eu acho que as pessoas não têm muito conhecimento do que é uma instituição, o que é o terceiro setor, porque nós somos do terceiro setor, né? Então, o universo empresarial é dividido em 3 setores. O primeiro setor é o Estado, com as atividades que ele tem por obrigação prestar ao cidadão, envolvendo segurança, educação, saúde e a própria administração pública. Ao Estado cabe fazer o que a lei determina. Tá? Ele só pode fazer aquilo que a lei, ele não pode inventar, ele tem que cumprir rigorosamente. Existem princípios constitucionais e administrativos que determinam que o Estado é obrigado a fazer. As empresas têm, que é o segundo setor, elas têm um caráter lucrativo em benefício dos sócios, dos donos. Tá? Então, ela vai fazer aquilo que realmente possa dar um lucro para os seus donos, como são os planos de saúde. O objetivo dela é dar lucro para o dono. Sim. Seja uma pessoa ou seja um quadro de sócios como as SAs. Exatamente. Ela tem por objetivo, por exemplo, se eu sou acionista de uma empresa que eu vejo que não está me dando o lucro que eu espero por conta de atitudes do presidente, se eu tiver poder, eu vou querer destituir esse presidente da empresa. E aí surge o terceiro setor, que vem de um histórico das filantrópicas, que eram normalmente comandadas por igreja, por primeiras damas, que faziam somente filantropia. Pegava pessoas caridosas e atendia quem necessitava. Felizmente, esta situação mudou e se profissionalizou, ou está se profissionalizando. Se organizou, seria melhor, o terceiro setor. Então, instituiu regras também, e também porque hoje vivemos um tempo em que simplesmente doar fica difícil. Então, regulamentou-se a situação. O primeiro setor deu algumas isenções e imunidades tributárias, coloca regras para ela cumprir, para ter essas isenções e imunidades tributárias, que vem e liga o segundo setor, que é a empresa, que, olha, realmente vamos colocar aí os planos de saúde, vocês não vão atender de graça ninguém. Esta instituição atende, mas você dá uma contribuição para ela. De que forma? Você renuncia a uma parte do seu imposto de renda em favor dela e eu te dou o direito de fazer isso legalmente. Você faz uma doação, você vai financiar um projeto social e, por conta disso, você vai ter um outro benefício tributário, porque não dá simplesmente para só ser uma doação. Todos têm que ter, e as empresas não vão simplesmente doar. Não. Elas vão ter um benefício em razão disso, senão não haveria. Eu vou até... não vou falar, que isso aqui é muito pesado. Não, eu vou falar. Eu sei de empresa que já fez doação, vamos dizer de uma, me faz um recibo de 3 aí.
A gente tem essa cultura também. Eu sei quem enfiou dinheiro no bolso, mas não vou contar. Melhor não contar, né? Não. Depois, só em off. Não. Eu quero escrever um livro, qualquer hora, para publicar depois que eu morrer. Porque antes eles me matam. Então, aí em Jundiaí nós temos excelentes, evidente que alguns tipos de benefício para a empresa, eles são cabíveis para as grandes, que são as empresas que são taxadas pelo lucro real, que tem como fazer a demonstração financeira da doação. Felizmente, em Jundiaí, nós temos excelentes empresas que contribuem com frequência. Posso citar Castelo, Cerezer, CCR. Não é legal citar nomes, porque às vezes a gente esquece de o perigo algumas, é esse, só isso. Mas nós temos grandes contribuições nesses sentidos. E aquelas campanhas que tem mercado, de você deixar a nota fiscal sem CPF, ajuda em alguma coisa? Ajuda muito, porque eu ia completar. Por exemplo, a ATEAL presta um serviço de saúde pública para o SUS, que paga por esse serviço. O que o SUS paga, que se você achou ruim o que o plano de saúde paga para um médico, é porque você não sabe que o SUS paga R$10 por uma consulta. E nenhum médico trabalha por R$10 a hora, vamos supor, na ATEAL, né? Sim. Ou em qualquer outra instituição. Então, a ATEAL vai em busca de recursos para poder suprir complementar. Exatamente. Esses recursos, por exemplo, quando uma empresa ele destina um tributo dele para um projeto, ele é vinculado àquele projeto e na prestação de contas tem que bater o dinheiro que ela deu com o dinheiro que gastou. E há muitas coisas que não entram no projeto. Por exemplo, custo fixo de telefone, que você, para o projeto, eu vou usar 3 dias, mas eu não contrato por 3 dias. Eu contrato por 30. Sim. De onde veio o restante para pagar isso? Então, isso vem das doações e das buscas que nós fazemos assim com telemarketing, venda de produtos sociais. Bazar, que foi muito prejudicado durante a pandemia. Eventos, e é pizza, e é pastel. Então, esse dinheiro vem para completar esses gastos. A nota fiscal paulista é um excelente meio de receita para as instituições, porque ela não vincula, eu não tenho que gastá-la num projeto determinado. Ela não tem Então, eu posso pagar esses outros 27 dias com o recurso que vem disso. Além da possibilidade de ser sorteado. Né? Porque Sim. já aconteceu, fomos sorteados com R$10.000, isso é muito importante. Mas, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de vincular. Existe o aplicativo Nota Fiscal Paulista. Eu, por exemplo, tenho o aplicativo, no meu aplicativo eu deixo a ATEAL como destinatária, pelo período de 2 anos, que toda nota que eu pedir CPF vai uma parte para a ATEAL. Tá? Então, eu já deixo isso vinculado, eu não preciso não colocar o CPF. E nós temos 2 situações, pessoas que têm o aplicativo e que vincula já a doação para uma instituição de livre escolha, e onde você não usa o CPF, você deposita lá. Só que para isso também a gente depende de voluntários, porque é preciso fazer a digitalização disso, lançamento, tá? Mas é uma grande fonte de renda e a gente precisa das notas fiscais. E eu ajudo bastante, porque eu não pego nota de mercado, não. E você coloca na caixinha, né? Coloco na caixinha. A menina, às vezes, o senhor não quer nota? Não. Eu já decorei a reza. Elas estranham, né? Porque a gente vai no mercado para rezar hoje. Você olha o preço e fala, meu Deus! Ai, posso fazer uma correção no ar? Você quer a nota, você só não vai vincular lá o seu CPF. Não, mas eu não ponho o CPF. É a primeira pergunta, né? Mas é uma questão cultural ainda. Mas porque as pessoas acham que vai cruzar informação, vai ver que eu gasto mais do que eu ganho. Eu ainda vou mais longe, porque depois que eu estou ficando velho, eu estou mais chato, né? É a tendência natural. Seletivo, não mais chato. Menina, põe o CPF na nota, se couber, pode pôr. Porque o CPF é o cadastro das pessoas físicas, é o Brasil inteiro o CPF.
Se ela perguntasse o número do seu cadastro, é diferente. Mas uma questão de semântica. É só um jeito de levar a vida mais leve também. Eu sou do tempo do SIC. Lembra do SIC? Lógico. Cartão de identificação de um tempo muito depois do seu. Bom, Roseli, você tem mais alguma coisa assim que você queira dizer? Não, eu acho que só aproveitar, então, fazer um apelo para a população. Contribuam com a nota fiscal paulista, doem para a ATEAL, mas pode ser para as outras também, todas precisam. Evidente que aqui eu vou pedir sempre para a ATEAL, mas todas elas precisam e é significativo para todas. Ok. Tá? Bom, nós conversamos com a advogada Roseli Maestrello sobre essa situação aí no STJ, está lá em Brasília, parece tão distante, mas não é. É a questão dos planos de saúde, sobre alguns procedimentos aí que não estão no rol ou não estão na relação, e agora se discute se valem ou não. A todos que viram, nos ouviram, nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, o nosso muito obrigado. Obrigado por ter vindo, Roseli. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de debater o assunto que é de muita relevância para todos. E eu agradeço a oportunidade de falar mal de plano de saúde. A todos, muito obrigado.